Está entrando no ar, a partir de agora, o nosso quadro Polícia em Ação. Polícia em Ação. E começamos falando de eventos internacionais que têm a ver com a questão de abuso sexual. A Igreja Católica foi pressionada a investigar as denúncias de abuso sexual. Os grupos de vítimas afirmam que a Igreja falhou em coibir e punir milhares dos casos ao longo das últimas décadas. Vamos observar com mais detalhes esse fato, porque não é só da Itália, é no mundo todo. 9 grupos que dão apoio às vítimas disseram hoje que vão lançar uma campanha para pressionar a Igreja a investigar os crimes. Para isso, criaram a hashtag ItaliChurch2, Igreja Italiana também, em referência às investigações feitas em outros países sobre o papel da Igreja nos casos de abusos praticados por integrantes do clero. Eles também pedem que o governo e o Estado italiano tomem a iniciativa de uma investigação. Um relatório na Alemanha apontou que quase 3.700 pessoas foram abusadas por clérigos no país. No mês passado, o Papa Emérito Bento XVI foi acusado de ignorar alguns desses crimes quando atuou como cardeal de Munique. Ele admitiu o erro e pediu perdão. Na França, investigações divulgadas no ano passado chegaram a mais de 200 mil vítimas em 7 décadas. Na época, o Papa Francisco falou em vergonha pela longa incapacidade da Igreja em lidar com casos de abusos de padres pedófilos e expressou tristeza pela dor e traumas sentidos pelas vítimas. E vamos agora ao nosso segundo fato do Polícia em Ação, falando do Pix. Há cerca de 6 meses, 570 mil usuários foram surpreendidos com vazamento de informações. Entre as informações expostas estão CPF, e-mail, nome e número de bancos e agências, além de informações relacionadas à chave Pix dos correntistas. Realmente é para a gente ficar bastante assustado. Vamos acompanhar. No fim de janeiro deste ano, o vazamento de dados pessoais do Pix afetou mais de 2 mil clientes da Logbank. Em dezembro do ano passado, foram 160 mil usuários da empresa Acesso Soluções de Pagamentos S.A. E em agosto, 414 mil correntistas do Banco do Estado de Sergipe. Nas 3 ocorrências, ficaram expostos dados como CPF, e-mail, nome do banco, números de contas e agências, além de informações relacionadas às chaves Pix dos correntistas. Nenhum desses dados é considerado sensível ou sigiloso. Por isso, em tese, a exposição deles não permite movimentações financeiras ou acesso às contas bancárias. Mesmo assim, os especialistas alertam para o risco de golpes. De fato, de acordo com a LGPD, os dados utilizados como chaves não são tipificados como dados sensíveis. Agora, dizer que não há uma ameaça para os clientes, eu já discordo, porque de acordo com a norma ABNT 27005, isso é sim uma ameaça para os proprietários das chaves Pix. Esses dados foram parar em algum lugar e são dados seus, são dados do seu CPF, são dados do seu smartphone ou do seu computador. Isso pode ficar muito preocupante lá na frente, a partir do momento em que, caindo na mão de uma pessoa com más intenções, pode utilizar e fazer do que quiser com o seu nome. A apuração desses dados envolve as instituições bancárias e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, além deles, o Banco Central, que é o responsável técnico pelo Pix. Por enquanto, o que se sabe é que as falhas teriam ocorrido nos sistemas dos próprios bancos. O problema é que se existe diversos bancos e cada banco existe sua solução e seu tipo de segurança. Portanto, de fato, isso fragiliza de alguma forma a operação da infraestrutura. Esse é o problema que nós temos que padronizar, convergir toda essa segurança para uma entrega de serviço único. Mesmo com esses problemas, 120 milhões de brasileiros seguem cadastrados no sistema de pagamentos instantâneos do Pix. Eu uso o Pix, mas a minha forma de segurança que eu encontrei é não usar meu CPF, não usar meu telefone e usar as chaves aleatórias. Muito mais fácil, né, de usar do que fazer uma transferência bancária, porque às vezes demora mais, né? A pessoa fala, um Pix é bem mais rápido.
sobre o vazamento de dados envolvendo a empresa Logbank Soluções em Pagamentos, que você viu aí na reportagem. O Banco Central informou que apura o caso e que aplicará as sanções previstas. Ainda segundo o banco, as pessoas que tiveram seus dados vazados serão notificadas. E vamos ao caso seguinte do Polícia em Ação. Falando agora da pesca que está suspensa nas principais bacias do Ceará. Obrigado pela sua audiência. Por causa da piracema. Essa pesca está suspensa em virtude do período de reprodução dos peixes que vai até o mês de abril. E ao longo desses meses, a fiscalização, inclusive, está sendo reforçada, como mostra a reportagem que iremos ver da TV Ceará. Fiscalização alerta às margens das principais bacias hidrográficas do Ceará. Esse período ele é conhecido como piracema, que é quando os cardumes de peixe eles sobem o rio, eles nadam contra a correnteza, em sentido a nascente, para realizar a desova. Então, para garantir total proteção para que ocorra essa reprodução, a manutenção, é proibida a pesca nesse período. Isso ocorre para que haja a preservação das espécies e para que os peixes não sejam retirados do habitat antes de atingirem o tamanho adequado. Por isso está proibido o uso de equipamentos perfurantes, como arpões, arbaletes. Só estão permitidas as pescas artesanais e as esportivas. Essa é uma época importante para a manutenção da vida aquática e de meio ambiente. A fiscalização vai seguir nos meses de fevereiro, março e abril. Se a equipe presenciar, todo o material é recolhido e os responsáveis são conduzidos para a delegacia. E vamos agora ao caso seguinte do Polícia em Ação. Falando da operação policial no Rio de Janeiro, que foi a mais letal do ano, mas necessária. A operação, então, no Rio de Janeiro terminou com a morte de pelo menos 8 pessoas e foi a ação policial mais letal do ano no estado do Rio de Janeiro. A polícia buscava um conhecido traficante de drogas, foragido da justiça, e por causa justamente do confronto, 17 escolas e 3 postos de saúde tiveram que ser fechados. Vamos acompanhar também essas informações. Mais um dia de medo em uma comunidade do Rio. Os blindados da polícia entraram no início da manhã na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte da cidade. Houve troca de tiros. Esse táxi teve os vidros estilhaçados durante o confronto. Uma pessoa foi presa em flagrante e foram apreendidos 7 fuzis, 4 pistolas, 14 granadas, cocaína, 300 quilos de maconha e carga roubada. Mas o principal alvo da ação, o traficante Chico Bento, conseguiu escapar. Ele seria chefe do tráfico de outra favela e estaria escondido. É um marginal que estava foragido da justiça e líder da facção que controla a favela do Jacarezinho. Então fomos exatamente ao alvo, ele conseguiu escapar, mas a ação foi muito positiva por conta dos resultados obtidos e não ter dano colateral para aqueles que moram, né, e convivem, né, com essa triste realidade daquela comunidade. A ação acontece quase 10 dias depois do Supremo Tribunal Federal determinar que o governo do Rio de Janeiro apresente dentro de 3 meses um plano para reduzir a letalidade de operações policiais durante a pandemia. Polícia em Ação. E vamos ao último caso do Polícia em Ação. É um caso que eu estou trazendo, que não é do Brasil, é internacional, mas é estarrecedor. Jovem de 15 anos mata a família após ter ficado de castigo por notas baixas. Acredite se quiser. Tudo aconteceu após uma forte discussão na família devido às más notas do jovem e, veja, é o que revela o La Voz de la Galícia. O triplo homicídio ocorreu na semana passada, ou retrasada, no nosso caso, na terça-feira, após a mãe ter cortado o acesso ao Wi-Fi. O rapaz simplesmente pegou, então, uma espingarda de caça e disparou 2 tiros sobre a sua própria mãe. Depois também alvejou o irmão com a mesma arma quando ele entrou na sala
alertado pelo barulho. E esperou então que o pai chegasse do trabalho e também o alvejou. O jornal Las Províncias relata que, ao todo, o jovem disparou 7 tiros. 2 contra a mãe, 2 contra o irmão e 3 contra o pai. Depois de os matar, o adolescente transportou os corpos e levou para um barracão que a família utilizava para armazenar ferramentas. Ficaram lá nada menos que 3 dias até ele ter confessado o crime, na última sexta-feira, dia 11. Quando relatou o crime, a sua tia, que foi à casa da família depois de não conseguir contatar a irmã, e a mulher então alertou imediatamente as autoridades. O jovem acabou confessando os fatos na esquadra da polícia de Elche, onde foi preso. Os policiais, inclusive, sublimaram a sua frieza e seriedade fora do comum e o fato justamente de ele não expressar nenhum tipo de remorso. O presidente da Câmara de Alicante, Carlos González, ele disse no último sábado estar horrorizado com o homicídio e decretou na cidade, inclusive, 3 dias de luto. E com esse último fato aqui, encerramos o Polícia em Ação de hoje. Obrigado pela sua audiência.